Você já ouviu uma história dizendo que a Bíblia e as doutrinas essenciais do cristianismo não são o que parece ser? De que a divindade de Cristo, por exemplo, a Trindade, até mesmo os livros que estão hoje na Bíblia foram, na verdade, uma grande conspiração, uma invenção, uma intervenção política na igreja e que a igreja, junto com o Estado, criou para manter o seu poder? Pois é, muitos ainda hoje acreditam nessa narrativa. Mas será que de fato essa história é verdadeira? Ou é apenas uma ficção que tomou conta da mente de muita gente? A ideia de que as doutrinas essenciais do cristianismo, como por exemplo a Trindade e a divindade de Cristo, foram forjadas quando a igreja se uniu ao Estado, e mais especificamente no tempo do imperador Constantino, é uma crença muito popular ainda hoje. Você conhece, por exemplo, a obra O Código da Vinci, de Dan Brown? Embora seja uma ficção, popularizou essa suspeita conspiração que envolveu a igreja e o imperador Constantino. Segundo essa visão equivocada, Constantino, querendo estabelecer e fortalecer o seu poder, ele enxergou no cristianismo uma arma política para isso. E a partir daí, igreja e Estado se uniram para tomar decisões arbitrariamente para este fim. Portanto, segundo essa ideia, doutrinas como a Trindade, a divindade de Cristo e a seleção, que eles consideram que foi de forma arbitrária dos livros da Bíblia, e a rejeição de escritos gnósticos, são alguns dos temas enfatizados nessa teoria. A obra alega que a história de Jesus como o Filho de Deus foi, na verdade, uma invenção política estabelecida no Concílio de Nicéia em 325, sob o comando do imperador Constantino. Antes disso, segundo a ficção, o cristianismo era visto de uma forma bem diferente, com um Jesus mais humano, que inclusive teria se casado com Maria Madalena. E para sustentar a nova doutrina, a obra argumenta que a igreja e o Estado supostamente destruíram ou suprimiram os escritos que falavam desse Jesus mais humano, deixando apenas os 4 evangelhos que conhecemos hoje. Essa teoria parece fascinante, misteriosa demais. Porém, a história real nos mostra um cenário totalmente diferente disso. Os escritos que propagam essa ideia cometeram alguns erros graves. Por exemplo, a divindade de Cristo não foi levantada, inventada no ano 325 no Concílio de Nicéia. Pelo contrário, essas eram doutrinas ensinadas e defendidas pelos próprios pais da igreja e pelos apóstolos, ou seja, muito antes de Constantino. O Concílio de Nicéia não inventou este dogma, mas apenas o defendeu e o formalizou contra a heresia do arianismo, por exemplo, que negava a divindade de Cristo. E eles, para defender essa ideia da divindade e da Trindade, tiraram seus argumentos dos próprios escritos apostólicos. 2. Com relação ao cano, ele não foi imposto pelo imperador. A formação da Bíblia não foi um evento único, orquestrado, algo pontual na história por Constantino. Na verdade, a seleção dos livros foi um processo orgânico, baseados em critérios rigorosos da própria igreja primitiva. Eles buscavam escritos que tivessem autoria apostólica ou de seus companheiros diretos e que tivessem consistência doutrinária com o que os apóstolos ensinaram. 3. O imperador não tinha esse poder absoluto perante a igreja como dizem por aí. A ideia de que Constantino simplesmente ditou o que deveria ser crido é totalmente desmentida pela própria história. Porque se Constantino tivesse tanto poder assim sobre as doutrinas e sobre a igreja, na verdade o arianismo teria vencido os debates cristológicos. Os arianos
eram poderosos, influentes, e em vários momentos o próprio imperador Constantino deu mais ênfase a essa ideia aos arianos, preferindo-a do que ao trinitarianismo. Mas os bispos e os cristãos corajosos desafiaram o próprio imperador e não cederam a isso. A fé ortodoxa primitiva da Igreja se opôs a essa tendência do imperador e prevaleceu a isso. A divindade de Cristo foi defendida contra o próprio imperador. 4. Os escritos gnósticos, que sim, existem, eles foram rejeitados pela própria Igreja. Os textos que, por exemplo, a obra Código da Vinci sugerem serem os verdadeiros evangelhos, já existiam na própria Igreja primitiva, e eles foram rejeitados, não por uma conspiração, algo arquitetado, mas porque os seus ensinamentos contradiziam fundamentalmente a fé ensinada pelos apóstolos. Eles apresentavam um Jesus diferente, uma salvação diferente, uma visão de mundo diferente. E o telespectador, ou a pessoa que aceitou essa ideia, tomou um susto ao descobrir essa conspiração e pensar: nossa, existem livros que foram suprimidos e que contam a verdadeira história de quem foi realmente Jesus? Mas na verdade, essas pessoas não se dão conta de que a própria Igreja, na Antiguidade, já se deparou com esses escritos e a rejeitou. Não só foram rejeitados pelos líderes da Igreja, mas até os próprios cristãos comuns foram os primeiros a se depararem com esses escritos e eles mesmos os rejeitaram, isso bem antes de Constantino. A história da formação do cânon não é uma conspiração, portanto, é a história da fidelidade e de um trabalho de reconhecimento muito fiel sobre os escritos do verdadeiro ensino de Jesus. Enquanto Jesus estava vivo, ele mesmo ensinava. Quando ele subiu aos céus, deu essa missão aos seus discípulos para divulgar os seus ensinos a todas as nações. Esses discípulos pregaram em todos os lugares e fundaram igrejas. E como o tempo e a distância eram barreiras para muitas dúvidas e dilemas, eles escreveram. Quando esses discípulos, as testemunhas oculares, também morreram, a única solução natural e segura para ter contato com os ensinos autênticos de Jesus foi por meio dos escritos dos discípulos de Cristo. Não adianta, portanto, aparecer alguém e dizer que tal escrito é de Pedro se foi escrito depois que Pedro morreu, por exemplo, e se ensina algo totalmente diferente do que Pedro e os outros apóstolos pregavam. Toda a igreja primitiva avaliou e julgou esses escritos para nós, com base naquilo que era autêntico e apostólico. E esse trabalho de reconhecimento não foi feito apenas pelos líderes, mas também pelos cristãos comuns, que muitas vezes confirmaram a autenticidade desses escritos com a sua própria vida, dando o sangue e morrendo por esta causa verdadeira. O cânon, portanto, a Bíblia, não foi uma escolha arbitrária, mas um reconhecimento do que a igreja, por unanimidade, já sabia ser a palavra de Deus. E são exatamente esses registros dos discípulos de Jesus que afirmam que Jesus é Deus, que deixam evidente a realidade da Trindade. E veja, pessoal, estamos falando de escritos que foram redigidos no século I, ou seja, desde a sua fundação, a igreja tem exatamente estes livros que temos hoje na Bíblia e exatamente essas mesmas crenças e doutrinas essenciais de hoje. O que sustentou a igreja não foi uma conspiração do imperador Constantino, mas a verdade. E a verdade resiste ao tempo, à perseguição e até às mentiras mais bem contadas.